Pecuária Inteligente. Sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da segunda temporada do Pecuária Inteligente, a sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Eu sou Faeza Rezende e o assunto de hoje é uma estratégia genética já muito utilizada na Europa e nos Estados Unidos, mas que os produtores de leite brasileiros ainda estão descobrindo o seu potencial e os seus benefícios. É o uso da genética corte no leite. E para falar sobre esse assunto aqui no Pecuária Inteligente, eu recebo o médico veterinário Marcelo Celistre e a geneticista Laís Grigoletto, que integram a equipe ABS. Olá, sejam muito bem-vindos, Celistre, Laís. Olá, muito obrigado, Faeza. Sempre é muito bom estar falando desses temas que nós gostamos sempre de estar conversando, trocando ideias e tentando ajudar o produtor a ter um melhor resultado, uma melhor rentabilidade. Olá, Faeza, muito obrigada pelo convite. É sempre excelente ter essa oportunidade de falar do que a gente faz no dia a dia, né? E explicar cada vez mais do que o nosso trabalho, do que a gente respira no dia a dia na ABS. Para a gente começar a falar sobre esse tema, eu queria que o Celistre explicasse que estratégia é essa, que tem muito produtor de leite que ainda não conhece. Bom, a estratégia, Faeza, ela é, sob o ponto de vista, para explicar a estratégia, ela é muito simples de ser aplicada. Então, uma das coisas que até muita gente pergunta é para o grande produtor, é para o muito tecnificado, tal. Não, serve literalmente para todo e qualquer produtor de leite, né? Então, o que a gente faz? A gente começa com um plano genético onde define as melhores vacas e dá sequência no uso de uma genética sexada de fêmea para a produção da sua reposição. Então, o quanto que vai se usar dessa genética sexada de fêmea vai depender da necessidade de reposição de cada fazenda, de cada realidade. E para o que usar no restante das vacas, né? Então, essa tecnologia, essa estratégia, ela toma importância a partir do uso massivo da genética sexada, em que nós temos hoje um sucesso absoluto, né? Total controle, antigamente tinha ainda uma desconfiança, né, quanto ao uso da genética sexada, hoje já é uma estratégia totalmente dominada. A partir deste momento, quando o produtor ele tem um rebanho estável, que não está em crescimento, se ele usar somente genética sexada, ele vai produzir um excedente de fêmeas, o que também se torna um problema para o produtor de leite. Então, o que fazer com as demais vacas? E a orientação, a chave, a grande virada é justamente o uso da genética corte no leite, que tu produz um outro produto animal de valor agregado também, hoje já reconhecido pelo mercado, em que traz uma boa rentabilidade para o produtor. Então, onde se via um aparente problema, hoje nós temos uma excelente solução. Então, recapitulando e resumindo, a estratégia corte no leite, ela nada mais é do que selecionar as melhores fêmeas para a produção da sua reposição e o restante das vacas, as de menor qualidade genética, vamos dizer assim, indicamos o uso da genética corte no leite, que produz um animal que hoje tem um grande interesse no mercado. Então, a estratégia nada mais é do que, além de ser um produtor de leite, seja também um produtor de corte. Vou te falar um pouco mais sobre esse produto que sai das leiterias, né? Como a gente descreve esse produto para o mercado da carne? É realmente valorizado? Já está sendo reconhecido? Sem dúvida, Faeza. Hoje a gente pode olhar essa estratégia sobre diversos pontos. Mas vamos lá, desmistificando um primeiro mito, vamos dizer assim, que o animal oriundo da vaca leiteira não serviria como corte. A gente sabe que um animal de raça leiteira, ele tem obviamente a genética focada na produção de leite. Então, quando a gente pega um próprio macho holandês, vamos dizer assim, que acaba virando um boi, né, ele é um animal de uma exigência grande alimentar,
para desempenho, mas tem sim um ganho de peso bom, só que o ganho de peso ele não se converte para a melhor carcaça sob o ponto de vista do corte. Então, a questão de musculatura, o formato dos cortes, né? O animal leiteiro ele tem a formatação mais, vamos dizer assim, mais achatado, mais planos, né? Diferente do animal que é especialista em corte. Mas quando nós tratamos do cruzamento, nós estamos falando do cruzamento corte no leite, nós temos genética adequada para corrigir e complementar essas características. Então, quando a gente pega esse animal cruzado, a gente corrige essa questão da carcaça na sua grande maioria da progênie. Vamos dizer que alguns animais ainda se parecem com uma característica de carcaça de leiteiro, mas na sua grande maioria, vamos dizer que 90% ou mais dos animais se parecem mais com animais de corte, né? Tanto fenotipicamente quanto geneticamente, que depois a Laís vai poder comentar sobre o aspecto do desempenho genético que esses animais apresentam, olhando sempre sob o ponto de vista e virando a chave para o lado do produtor de corte. Então, um animal que desempenha bem, que tem uma excelente eficiência alimentar e que produz uma carcaça que o mercado de corte, o frigorífico, ele aceita e hoje está reconhecendo como um produto de alta qualidade. E aí vem um ponto muito interessante, porque as raças leiteiras elas têm uma característica comum, que é o marmoreio, que é uma das características voltadas para carne de qualidade, muitíssimo buscados pelos programas de carne de qualidade. Então, a raça leiteira ela tem esse marmoreio. Então, nós juntamos essa complementariedade de uma carcaça melhor, sob o ponto de vista de conformação frigorífica, vinda da genética de corte, com uma qualidade de carne, obviamente também da carne da raça de corte, mas garantida, vamos dizer assim, pela genética de leite, que tanto o holandês quanto o Jersey tem um alto índice de marmoreio. Então, hoje, já com vários abates técnicos, abates acompanhados, né, olhando esses animais, se identificou o potencial desses animais, que com 15, 18 meses, abaixo de 24 meses, já atingem o peso de carcaça exigido pelo frigorífico, com uma alta qualidade de carne em sua grande maioria. E tanto é verdade que hoje programas de carne estão pagando uma bonificação por esses animais meio-sangue leiteiros. Então isso já dá para se dizer que é um mito que já foi desmistificado. Então hoje é um produto, na verdade, que está sendo buscado pela indústria. Antes de eu entrar na questão da genética com a Laís, que genética é essa que a gente coloca nesse rebanho, continuar falando sobre esse tema da bonificação, porque muita gente tem dúvida e recente foi divulgado já que alguns programas já estão reconhecendo esse animal como superior, principalmente na região sul, onde essa estratégia, onde temos uma bacia leiteira moderna aqui no país, que tem utilizado mais essa estratégia. Que bonificação é essa? Quanto vale esse produto no mercado? A gente pode falar em valores, em porcentagem? Qual é a rentabilidade extra que esse produtor consegue com o corte no leite? Todas as bonificações dos frigoríficos, elas tratam em questão racial, é um ponto em que aí é onde os animais oriundos de animais leiteiros eram desqualificados e hoje já não é mais assim. Por quê? Porque reconheceram a qualidade dessa carcaça, mas então uma questão racial, e aí então animais cruzados, né, com o corte, né, eles têm essa aparência de animais de corte. Então, visualmente, é difícil vamos dizer assim, de apartar os animais de corte e os animais que vêm do leite. Então, essa questão visual, ela já atende. Depois é a questão de idade, de peso de carcaça e acabamento de gordura. E num grau um pouco mais elevado, para alguns programas mais exigentes, é uma questão de conter o marmoreio aparente, a gordura intramuscular aparente ou não. Então, que tem uma chance de receber uma bonificação ainda maior por conta
do marmoreio. E os programas de carne de qualidade, eles pagam sempre, tem um valor base, né? E aí tem uma bonificação que ela é um percentual adicional em cima do valor base, que varia, né, de 2, 4, 5 até 10, 12% sobre o preço do boi, da arroba, né, da arroba base. Então, é sim uma agregação de valor, aí possível chegar até 12%, de acordo com as características de idade, de peso de carcaça e de acabamento, contendo ou não marmoreio nas peças, né? Então essa é a maneira em que o produtor tem como agregar valor. Como esses animais de leite têm entregado isso, é por isso que o mercado está enxergando essa possibilidade. E aí cabe lembrar que, aproveitando essa questão, que todos os programas de carne de qualidade, eles têm um desafio muito grande, que é a produção durante todos os meses do ano. Porque o consumidor final, ele não quer saber se está numa época de seca, numa época de águas, se é uma época propícia, né, para a produção de pasto ou de silagem. Ele quer chegar no seu fim de semana e comer o seu bom churrasco. Independentemente se é janeiro, se é março, se é julho, se é novembro, final de ano. Ele quer aquele bom churrasco, essa experiência, essa padronização. Então, essa produção contínua de carne de qualidade com a padronização, ela é muito importante. E isso é justamente o que o produtor de leite entrega, porque ele precisa da reprodução, a produção de animais todos os meses, todas as semanas do ano estão nascendo animais. Então, essa é uma grande janela em que os programas de carne de qualidade entenderam que não existe safra quando nós estamos falando de produtores de leite. Então isso é mais, na verdade, é uma vantagem desse sistema, dessa estratégia, em vista dos produtores de corte, que tem esse desafio para produzir na safra, né? Então, tem épocas que tem uma sobra de produto e épocas que tem uma falta. Então, essa estabilidade, né, de produção, ela é muito importante para todo o programa de carne de qualidade. Só para adicionar também, eu acho que é importante a gente trazer, falando sobre o mercado e como a gente está aceitando mais esse produto, né, e valorizando esse produto, uma dúvida que os produtores tinham também, quando a gente iniciou os trabalhos e tudo mais aqui no Brasil, é como criar esse animal, né? Como a gente vai alimentar esse animal. E o que a gente vem falando sempre, eu acho que isso também já não é mais uma dúvida, é que ele não pode ser tratado como um subproduto, porque hoje ele está sendo um produto super valorizado, né? Então, essa dúvida também acredito que já tenha sido sanada com todo o caminho que a gente já percorreu. Muito bom comentário, Laís, porque é uma dúvida do produtor de leite, como tratar desse animal, né? E aí a gente sempre menciona, olha, tem que cuidar ele da melhor maneira possível, né? Então, assim, a orientação, bem a rigor, é tratar esse animal do nascimento até o seu desmame, vamos dizer assim, exatamente da mesma maneira que trata as suas fêmeas de reposição, porque ele não é um subproduto, né? A gente tinha aquele machinho holandês que nascia, né? É um desafio para muitos produtores o que fazer com esse animal, né? Porque de fato ele não tem um valor de mercado, não tem um interesse de mercado. Já este produto corte no leite, ele tem um alto interesse, então tem sim que ser criado muito bem para manter o seu desempenho, para conseguir atingir o desempenho lá na sua fase de terminação. Porque a gente sabe que a primeira fase de criação do animal, ela é determinante para o seu potencial de produção de músculo, de gordura, de marmoreio, da própria eficiência alimentar. Se é um animal que sofreu na sua fase inicial, ele perde o seu potencial de produção de carne no futuro. O que é determinante também é a genética que se usa nesses animais para atingir esse desempenho, né?
Não é simplesmente eu escolher um bom sêmen, uma boa genética de um bom touro de corte e colocar nesse rebanho de leite. Mas explica para a gente que linha genética a gente tem disponível hoje no mercado, como foi desenhada, como é desenhada todos os dias para ter um melhor desempenho a campo. Bom, para dar um contexto, né, em 2014 a ABS ela criou o Nuera Genetics, que é o seu núcleo genético, onde a gente tem um núcleo localizado nos Estados Unidos e um núcleo localizado no Reino Unido, com esse objetivo de atender as necessidades dos produtores ao longo de toda a cadeia produtiva, né? Algo que a gente olha muito também dentro da ABS, a gente tem um trunfo aí, né, de ter um departamento de desenvolvimento de produto conectado com o comercial, conectado com o marketing, conectado com os produtores também. A gente observou essa oportunidade de ter uma genética que é criada sob medida, desenhada sob medida, e não ao acaso. Então, a gente desenhou o Nuera Genetics para servir como uma solução ideal 100% terminal. Então, nós vamos auxiliar os produtores com a nossa genética proprietária do Nuera Genetics, maximizar a produtividade, a eficiência, e hoje um tema, né, muito discutido, que é a sustentabilidade, que a gente fala muito sobre o viés da sustentabilidade ambiental, mas eu acredito que a gente tem que falar dos outros também, que é o econômico e o social, né? E nesse caso o econômico também vem muito alto, assim como o ambiental. Então, é uma genética superior, desenhada e selecionada para suprir as necessidades tanto do produtor de leite como de carne, né? Então, o que a gente seleciona esses reprodutores do Nuera Genetics? Então, a gente tem um grupo de animais, eu gosto de falar que a gente tem sempre um grupo de animais que desempenham muito bem, onde a gente tem um índice determinado para eles, então a gente seleciona baseado no índice, né? Que tanto vai ser para a parte terminal, mas focado no desempenho em rebanhos leiteiros. A gente tem um banco de dados muito robusto, né, global, então a gente tem uma adição de dados do mundo inteiro, por também ter essa coleta de dados que é tão prioritária para nós dentro da ABS, onde a gente vai validar esses reprodutores para os rebanhos leiteiros, para diferentes características que importam para o produtor de leite e também para o mercado. Então a gente sempre foca em taxa de concepção, período de gestação, facilidade de parto, sobrevivência do bezerro. Então, muito importante para essa fase, para o rebanho leiteiro. E depois a gente parte também para a coleta e para toda a observação da performance dessa progênie na fase terminal. Então, crescimento, eficiência alimentar, qualidade de carne e carcaça que nós estávamos falando há pouco. Então, é uma genética desenhada para o que o produtor necessita e para o que o mercado também acolhe, né? Para o que o mercado aceita. Muito bom, Laís. E eu só gostaria de reforçar que todos esses dados que a Laís comenta são dados de fazendas reais, fazendas comerciais distribuídas no mundo afora, né? A gente tem dados da Europa, dos Estados Unidos e aqui do Brasil, da América do Sul também, né? Então, assim, isso é muito importante que eu vejo. A Laís falou, né, uns dados muito robustos pelo volume de dados, mas vale chamar atenção aqui, Faeza, que são dados do mundo real. Isso faz toda a diferença quando a gente está tratando de qual a fertilidade, qual o índice de concepção, qual a facilidade de parto, todos esses índices que a Laís falou, tanto da parte do produtor de leite quanto do desempenho como gado de corte, são dados reais, né? Então, assim, isso nos dá, vamos dizer assim, uma confiança muito grande em toda a nossa informação. Uma confiança e na verdade, também um grande diferencial, porque vale lembrar que, como exemplo, né, e aqui a gente não está querendo, né, vamos dizer assim, a gente faz melhor ou não, mas é um diferencial, porque a gente sabe que a Associação Americana do Angus, ela tem o índice para o corte no leite, tanto de cruzamento de Angus com holandês e Jersey. Onde está o diferencial da ABS frente a esses índices genéticos que tem na Associação Americana de Angus? É que a Associação Americana de Angus, ela tem um índice baseado nos dados de corte no corte. Então ela tem números, né, características que eles
a gente sabe que são importantes para a produção, só que são características com dados coletados de corte no corte. O grande diferencial da ABS são dados coletados em fazendas de leite, né? Então, isso que eu vejo como um grande trunfo da ABS e que a gente vê na realidade com o feedback dos produtores, né, e o crescimento, né, do nosso programa, que é o Beef in Focus, né, a consistência que essa informação ela dá essa confiabilidade, essa confiança de usar essa genética, porque realmente o que eu não canso de falar, que a gente entrega aquilo que nós estamos prometendo. Era justamente essa minha pergunta, porque o Beef in Focus, que é a nossa linha genética, ela é a única do mercado que é provada e confiável para uso em rebanhos leiteiros. Sim, e sim, acrescentando, né, eu já estava preparada para falar um pouco sobre os números. Então, assim, nós temos muitos resultados a campo por conta dessa coleta de dados do mundo real de uma forma global que nós temos dentro de um banco de dados da ABS, né? Então, antes de incluir qualquer reprodutor em nosso programa, nós vamos avaliar seu desempenho previsto com base em mais de 5,5 milhões de registros de fertilidade, né? De mais de 1.000 fazendas ao redor do mundo. Então, além de 1,5 milhão de eventos de parto. Então, com inúmeros indicadores, né? O evento de parto nos traz muitos indicadores. Eu falo que a gente trabalha com dados, mas a gente consegue, com uma informação, extrair muitas outras, né? Então, isso nos assegura que todos os reprodutores, eles vão atender os nossos rigorosos critérios de qualidade. Então, tanto para o nosso índice exclusivo para a nossa genética proprietária, como também para os índices exclusivos que a gente tem para cada linha de produto, né? E aqui especificamente falando sobre o Beef in Focus. Então, a gente seleciona esses animais baseado no Beef Advantage e também no nosso índice terminal, né, mais focado principalmente nesses dados do mundo real. Então, a gente classifica esses animais em diferentes níveis genéticos, né, também para auxiliar o produtor a escolher a melhor genética, mas dentro do que cabe no seu bolso e do quanto ele vai também ganhar no final escolhendo essa genética, né? Então, dentro dos nossos índices, a gente trabalha de uma forma realmente também global com isso, né? Mas a gente seleciona animais Platinum, Gold e Silver. E aí são todos animais excelentes, que performam excelente também, né? E que a gente tem todo mundo testado nesse núcleo de dados que a gente tem, nesse mar de dados que a gente tem, né? E aí o produtor fica à vontade de escolher a melhor genética, mas no que cabe no seu bolso. Então, isso também é um diferencial dessa linha de produto que nós temos, do Beef in Focus, né? Então, como o Celistre bem falou, nós temos um programa de validação global também. Então, a gente coleta os dados, né? E falando um pouco de América Latina, a gente coleta dados no Brasil, no Chile, no México, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Então, a gente foca muito na coleta de dados robustos também. Dados que são muito onerosos para coletar. Então, nós temos um programa de validação para toda a eficiência alimentar, né? Como o Celistre também disse antes, a gente tem um abate técnico, então a gente vai dentro do frigorífico, a gente coleta mais de 25 características, né? Então, a gente tem toda uma matriz de tudo que a gente coleta que nos permite ter essa segurança de falar para o produtor e auxiliar na seleção de uma forma muito acurada, né? A gente fala muito em genética de acurácia, né? Então, a gente está aqui realmente dando essa confiabilidade para o produtor e também para o mercado, né? O mercado também é algo muito importante para a pecuária, porque ele puxa, né, todo o preço, toda essa bonificação também, né? Então, a gente também tem que olhar para o que o mercado nos pede, né? E toda essa linha do Nuera Genetics a gente usa para o Beef in Focus, um pouco mais falando sobre Estados Unidos e Brasil, é uma linha que ela é totalmente selecionada geneticamente, genomicamente, então a gente inclui essa informação que nos traz também um mundo de informação, né? Que eu falo que a gente utiliza a genômica, a gente coloca uma lupa para enxergar o animal lá dentro, né? Então, isso também valoriza e nos permite estar confortáveis na nossa seleção, que é muito rigorosa internamente, né? Para que a gente possa oferecer o melhor produto. Então, a gente vai manter esse banco de dados, essa coleta de informação genômica de uma forma contínua. Então, todas as gerações e toda a progênie, a gente faz essa coleta para que a gente possa ter essa superioridade e essa eficiência. Então, os animais da linha do T14, que a gente chama, eles são homozigotos preto
e mocho, que é o que atende tanto o produtor como o mercado. Então, a gente está sempre escutando e sempre desenhando. Eu acho que é algo também que nos permite essa liberdade dentro da ABS, de a gente poder, né, trazer realmente o que a gente está precisando e sempre trazer o que há de melhor e o que há de mais atual em termos de melhoramento genético para os nossos produtores e mercado. E aí a gente falou aí sobre avanço da coleta de dados, avanço dessa genética, avanço no reconhecimento do mercado desse produto e como vocês dois veem para as próximas safras o reconhecimento por parte do produtor de leite, o uso dessa genética. A tendência é aumentar de forma rápida, acompanhando a evolução dos Estados Unidos, Europa. Sem dúvida, Faesa, esse é um mercado sem volta, né? A gente sempre ouve falar que nos anos futuros, né, com o aumento da população, com a melhoria da econômica, né, do poder aquisitivo, o primeiro fator que acontece na população em geral é comer melhor. Comer melhor está diretamente ligado à carne. E a carne preferida, né, no mundo inteiro é a carne bovina. Então tem um impacto direto. Quando a gente tem essa parte da produção de carne também vinda do rebanho de leite, a gente tem esse complemento, né, de produção a longo prazo, aí com uma excelente sustentabilidade, com uma melhor rentabilidade ao produtor. E o nosso objetivo como empresa genética é identificar a melhor genética que atende às demandas do mercado, sobre todos os aspectos. Quando a gente fala todos os aspectos, a gente vê uma genética em que nós temos o domínio de saber quem são os touros, as vacas, né, que produzem essa melhor genética para estar de fato melhorando. Então nós temos a propriedade dos dados e o próprio núcleo genético para sempre evoluir, né, dentro desses animais usados no rebanho leiteiro, para que atendam às necessidades do produtor de leite, que é a alta fertilidade, essa facilidade de parto, menor dias de gestação, animais viáveis. Depois que atendam o produtor de corte, que sejam animais que desempenhem bem, que tenham um alto ganho de peso, uma carcaça, né, em que o frigorífico tenha interesse, tenha demanda, por parte do frigorífico que receba essa carcaça de alto interesse, e no fim, lá no consumidor final, né, que receba uma carne de altíssima qualidade, né? Então, com todo respeito à sustentabilidade, ao meio ambiente, a gente tentando assim otimizar todos os recursos que são necessários para atender toda a cadeia da carne. Então eu vejo que a gente tem um trabalho muito amplo, né, e que de fato nós encontramos um caminho para atender fechar todo esse elo da cadeia. Eu acredito que seja o que o Celeste disse mesmo, né? Um produto que veio para ficar. A gente está desmistificando várias crenças, né, que a gente tinha desde o início, e dizer que nós estamos aqui da ABS para apoiar e para cada vez mais trazer informação para os produtores terem essa confiabilidade, como eu já falei algumas vezes, né? Então, nós temos muitos resultados, né, que a gente vem divulgando. Então, nós temos uma observação de nenhuma ou uma redução muito gradual substancial na dificuldade de parto, né? Então, a gente tem um aumento na facilidade de parto, a gente vê uma redução de dias do período de gestação, o que também favorece muito, uma excelente taxa de concepção, né? A gente está observando uma taxa de concepção maior, superior, né, quando a gente utiliza o Beef in Focus. E na parte do corte, a gente tem observado e tem a análise, né, dos dados reais, que a gente tem uma redução na permanência em dias do confinamento. Então, a gente vê uma redução de, em média, 30 dias que os animais atingem o peso de abate, né? Então, a gente está reduzindo também todo o custo de mantença desse animal no confinamento, o que gera aí a rentabilidade, a sustentabilidade, tudo que a gente vem falando desde então. E também dados de qualidade da carne, né? Eles demonstram uma superioridade, como a gente falou, é um animal
que a gente vai cruzar taurino com taurino, né, subespécies que tem ele já tem essa genética para expressar, né, um ganho de peso, um marmoreio. Então, a gente observa essa superioridade, a gente também tem relatos, né, Celistre e Faísa, dos produtores, né, como eles estão também observando, porque a observação do produtor é muito importante, a gente vem com a análise dos dados e a gente fecha essa comunicação, né, englobando todos os pontos da cadeia. Inclusive, Laís, quem tiver curiosidade para saber mais sobre esses dados, conhecer outros resultados coletados a campo, depoimentos de produtores sobre a genética corte no leite Beef in Focus, basta entrar no site www.cortenoleite.com.br. Eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade, o tempo de vocês, o compartilhamento de conhecimento, que eu tenho certeza que está ajudando muitos produtores nesse dia. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. E esse foi mais um bate-papo do Pecuária Inteligente, o seu podcast, a sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Espero que você tenha gostado e, se gostou, que possa nos ajudar compartilhando esse link para que mais produtores possam nos acompanhar. Você tem um tema que gostaria de ouvir, de sugerir como pauta aqui para o Pecuária Inteligente? Basta entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é olharrural@gmail.com. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo. Você acompanhou mais uma edição do Pecuária Inteligente por ABS, sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo.